Bom dia, sextou no Vasco, em família, uma excelente sexta-feira para você, um dia abençoado para todos nós. Família, é o seguinte, essa semana a gente destacou aqui uma informação do Rafael Marques, da ESPN, dizendo que o Vasco está preocupado, com a situação financeira do clube. Até o final do ano, folha, muito papel colorido, quase 16 milhões. Então, fica aí dependendo de passar de fase na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, da venda do Ryan. E assim, os nomes que estão sendo cogitados nesse momento, mercado da bola, mostram a realidade do Vasco, né? Claro, fica no rumor, na sondagem, e a gente não sabe se de fato são nomes que o Vasco está buscando, está fazendo os contatos, mas a gente sempre debate aqui os nomes que, os jornalistas, ou dependendo também da situação do jogador, como por exemplo, do Carlos, que a gente comentou ontem, e aí eu acho que é um nome possível porque está encerrando o contrato lá dele com a Al-Shabaab. Mas Bosquilha é um jogador que está atuando no Operário, Série B, e o nome que a gente vai comentar daqui a pouco, que é um dos destaques da Série B, que é o Pedro Rocha. Está atuando no Remo. Então, mostra a realidade do Vasco nesse momento de tentar reforçar o elenco apostando. Até porque a nossa folha já é, como eu disse, muito papel colorido. Repito, quase 16 milhões. E nesse vídeo, família, vai ter muita resenha. Eu vou trazer aqui alguns torcedores do Remo falando do Pedro Rocha. Que coisa melhor que isso? Os torcedores falando do jogador tá atuando, performando lá no time deles. Vamos destacar aqui também, mais uma vez, a presidente do CSA, falando que agora tá definido, o jogo vai ser na casa deles. Tem um torcedor também, é isso aí, vamos lá, agora sim, vamos competir. A gente tem totais condições de passar do Vasco, até fazendo uma comparação Vasco com o Grêmio. Achei interessante pra gente debater aqui. E eu vou trazer outro cenário nessa situação aí do CSA, que é o que, família? A gente está vendo lá um clube que está com muita dificuldade também financeira, me parece que o CSA está em recuperação judicial também. Então, assim, vai ser um jogo de muita pressão, de envolver o torcedor, os jogadores, porque eles sabem que passando de fase para as quartas da Copa do Brasil é basicamente jogar a vida. Vai ajudar muito a situação do CSA. E aí, trazendo para o nosso contexto, cara, eu acho que os jogadores do Vasco eles têm que se envolver um pouco mais com o clube e com a realidade da gente, né? Porque o Pedrinho tá aí falando que tá com uma dificuldade financeira e tudo mais. Pedrinho não, né? A informação do Rafael Marques. E essa folha aqui, assim, não pode, família. O Vasco pagando tudo isso para passar vergonha contra o Puerto Cabello, para passar vergonha contra o Vitória, não dá. A cota de vexame acabou. Acabou. Além disso, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Pumita, Payet, São Paulo, falar um pouco também do nosso próximo adversário aí no Campeonato Brasileiro. Ou seja, chega aí, sextou daquele jeito, com muita resenha. Mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer aqui também o nosso trabalho. Seguindo a nossa resenha, queria repercutir aqui com vocês essa enquete do GE em relação ao Payet. Tá na tela, ó. Em votação, torcida avalia passagem de Payet no Vasco como decepcionante. 72% votaram decepcionante e 27% cumpriu as expectativas. Valeu a pena. Assim, família, eu até achei que a galera ia votar que foi uma passagem positiva. Pela repercussão aqui do canal, muita gente defende o Payet, como muita gente defende o Felipe Coutinho. Assim, acho que ele foi importante, principalmente em 2023. Acho que 2024, claro, a gente destaca a partida contra o Bahia, mas não lembro assim de muita coisa. Ah, beleza, aquela contra o Fortaleza também, acho que contribuiu com alguma coisa, no 3-3, participa da jogada do terceiro gol, acho que foi, família, mas não deu, sabe? Não assumiu aquele papel de protagonista que a gente esperava do Payet. Mas 23 ajudou ali com o gol de falta contra o América, o gol contra o Fortaleza, mas eu também acho, foi uma passagem abaixo do esperado, na minha opinião. E aí a gente entra naquele debate, será que é o momento do Vasco ter jogadores como Payet e Felipe Coutinho, que ganham muito, mas estão em baixa fisicamente e tecnicamente, de repente, assim, dependem muito dos companheiros para correr, velocidade, passe no ponto futuro, aparecer. Eles não conseguem mais, individualmente falando, resolverem uma partida, num lance ou outro, ou numa bola parada.
Então, assim, sei, né? Porque o Vasco ainda é um time que não tem, podemos dizer, personalidade para jogar, que quer assumir o protagonismo da partida, porque dessa maneira, se o Vasco tivesse essa personalidade, de repente, e essa qualidade que tem que ter para que esses jogadores possam aparecer, aí é outra coisa. Mas é um time ainda que sofre muito, sem a bola. No ano passado, por exemplo, né, o Vasco, poxa, deixava o adversário tomar conta da partida em vários momentos, e aí era um Vasco reativo. Recentemente a gente viu, né, a menina que teve um caso com o Payet, falando que o Payet não suportava o Paiva. De repente, muito por esse sentido. O Vasco sempre sendo um time reativo, como é que o Payet vai jogar? Como é que o Payet vai aparecer? Então tem tudo isso aí, mas eu também acho, né, que foi uma passagem abaixo, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar essa informação aqui do VDG Cash sobre o Pumita. Tá aí, ó. Puma Rodrigues pode ser negociado com o clube da MLS. Família, tá aqui na matéria que o Pumita ganha em torno de 380 mil reais. Olha só, eu vou te falar uma coisa, tá? Futebol, pô, papai do céu, por que você não me deu esse talento de pifar, partir pra dentro, pá, meu Deus do céu. Poxa, eu tava acompanhando alguns canais, né, do Remo, pra entender o Pedro Rocha, o momento e tudo mais. Pô, o Felipe Viseu, cara, ganha 200 conto, mano. Futebol não tá barato não, família vascaína. Mas assim, a gente até comentou, né, sobre o Pumita, o contrato dele vai acabar também no final do ano, e se vale a pena renovar e tudo mais. Eu até achei que o Pumita ganhasse mais, tá? Eu achei. É um salário muito bom, né, 380 mil, mas o Pumita é um jogador que eu acho que tem recurso, tem qualidade, do meio pra frente, né, pode contribuir com a bola parada, cruzamento, bate bem na bola, chega bem no fundo, mas defensivamente, nossa senhora, é pior que minha filha. Então eu acho que, de repente, né, se a ideia é reduzir a folha, tentar um lateral no mercado mais barato, com mais capacidade física, né, ou dar uma oportunidade para o Paulinho, e aí o Pumita segue a vida dele. Se em 2023 eu defendi a permanência dele, hoje eu não defendo não, porque acho que não conseguiu contribuir como lateral de seleção uruguaia, né? E aí o PH, que chegou com toda a desconfiança do mundo, chegou para ser um reserva, hoje é uma realidade no nosso Vasco. Família, falando aqui rapidamente do próximo confronto do Vasco, que é contra o São Paulo, também estava pesquisando, né? Porque o São Paulo está com vários desfalques. Eu acompanhei o jogo contra o Bahia e eu queria entender se vai voltar alguém e tudo mais. E aí tá aqui, ó. Marcos Antônio se recupera, mas departamento médico do São Paulo continua lotado. Esse Marcos Antônio aqui, já tive a oportunidade de ver jogar algumas vezes, é bom jogador, tanto que o Flamengo também me parece que tentou a contratação desse jogador. Para não ler a matéria aqui, que é bem extensa, eu vou destacar aqui os jogadores que estão no departamento médico do São Paulo e, né, podem ter dificuldade para retornar contra o Vasco. Na verdade, eu acho que não vão retornar. Tá aqui, família, ó. Vamos lá, o Cagliari, me parece que não volta mais esse ano. O Oscar também está lesionado. Lucas Ferreirinha, um tal de Juan, que eu acho que é o jogador da base, que eu não conheço. Igor Vinícius, né, lateral direito. E também o Luiz Gustavo. Olha só. E eu até separei aqui o time do São Paulo, que foi a campo nessa última partida contra o Bahia. Olha só. Ainda é um bom time, né, família? O Vasco vai ter, claro, dificuldade para jogar fora de casa, né? O Rafael, bom goleiro, Arboleda, Sabino, né, o Cendric Soares, o Wendel, poxa, uma excelente contratação do São Paulo, né? Aquele do Grêmio, o Bayer Leverkusen, Porto. Na cabeça de área, o Pablo Maia e o Bobadilha. No comando de ataque, Luciano, um jogador da base. O Enzo Dias, que é lateral esquerdo, e mais um jogador da base na frente, né, que é o Ryan Francisco. Então, assim, um time muito desfalcado, mas mesmo assim conseguiu competir ali contra o Bahia, jogo difícil, 2-1. Assim, claro que se a gente pegasse lá um São Paulo completo, com Oscar, com Lucas, Ferreirinha, nossa senhora, seria muito mais complicado. Então, todos esses desfalques, poxa, permitem o Vasco a sonhar. Claro que assim, eu gostaria de pegar o São Paulo completo e, poxa, você ganhando, passa a confiança, te dá moral para essa sequência aí que o Vasco vai ter, de descanso, de muito trabalho, e aí podendo voltar um time mais preparado. Mas a realidade não é essa. É um São Paulo desfalcado. Então o Vasco, poxa, deveria aproveitar. Deve aproveitar, né? Teve tempo aí agora para trabalhar, até o dia 12 o jogo, a CBF fez o favor aí também de atrapalhar, né, porque o Ryan vai estar servindo a seleção sub-20, mas, poxa, vamos lá, Vasco, pelo amor de Deus, a primeira vitória fora de casa, né, no Dia dos Namorados. Seguindo a nossa resenha, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Eu gostaria de falar do confronto, né, do confronto contra o CSA pela Copa do Brasil. Claro que tem tempo aí, né, até esse confronto, mas a gente vai destacar aqui a presidente do CSA e um torcedor também para a gente debater um pouco mais sobre esse confronto, já que está definido. O confronto vai ser no Rei Pelé, na casa do CSA. Mas aí eu pesquisando, né, tudo isso para a gente falar aqui no nosso vídeo, fazendo o roteiro aqui e tal,
Aí apareceu esses vídeos aqui no meu feed no YouTube. Olha só, família, não estou defendendo os vexames desse ano. Mas eu tenho muita dificuldade porque tem alguns torcedores que criam um cenário que, assim, a merda toda que está acontecendo no Vasco é culpa do Pedrinho. É desse ano. Não é nada que aconteceu aí no passado, sabe? Não. É esse ano. O Pedrinho tá fazendo um monte de merda porque o Vasco, olha, era muito bem administrado. Esse papo aí que a 777, sei lá, quem vai leiloar as ações dos clubes, não, nada disso, sabe? O Chile Quento e outros também. Aí, olha só, muito engraçado, cara. Olha só o que apareceu aqui pra mim. Melhores momentos de CSA e Vasco em 2021. Olha o placar. 2022. Olha o placar. Isso aqui é resultados construídos pela pior gestão da história do Vasco. Pior gestão da história do Vasco, que foi do senhor, né, Jorge Salgado. Mas vamos lá, vamos reagir aqui a presidente do CSA e também ao torcedor para a gente debater um pouco sobre esse confronto. Vamos lá. Mas é um estádio antigo, um estádio que passa, no momento, por reformas, né? E essas reformas elas terminam limitando muito a capacidade do estádio. Hoje o estádio tem uma capacidade de 15 mil pessoas e isso restringe muito a nossa possibilidade de receita. Né? E nós temos como em São Januário claro, também, né? Que foi o jogo do CRB contra o Santos, que teve recorde de público, mas o lucro foi de R$700 mil. Então o teto a gente já sabe qual é. Então começaram a surgir, de fato, propostas para que a gente pudesse levar esse jogo para outro lugar. Mas nós sabemos também que existe o fator esportivo, que a nossa torcida é uma torcida que impulsiona o time. E não é só a torcida, tá? O nosso time sente falta da torcida também, porque hoje a gente tem um time que se identifica com o torcedor azulino. E a gente vê a nossa diferença jogando dentro de casa, jogando fora de casa. São muitos fatores que a gente precisa levar em consideração, mas apostar realmente na presença do torcedor é a nossa opção. Agora, o torcedor ele tem que comparecer. O CSA já mostrou contra o Grêmio que pode se classificar, né? Contra a equipe do Vasco também. Não vejo o Vasco e Grêmio com muita disparidade entre si. O Vasco também está num momento muito ruim na temporada. Então o CSA tem a possibilidade de se classificar, sim, certo? Mas precisa duelar, precisa ser competitivo. E dentro de casa o CSA ganha competitividade. Se vendesse o mando de campo, qual era a sinalização que a diretoria dava para o elenco? Dizer, não, a gente não confia na classificação, então vamos preferir vender o mando de campo aqui para ganhar o dinheiro e pronto. Seria mais ou menos essa sinalização, a venda do mando de campo, certo? Então, discordo veementemente e acho que o time do CSA precisa jogar em casa, né, para poder garantir essa competitividade, para poder garantir a possibilidade de disputar essa classificação e disputar com o máximo de força possível, né? E se abrisse mão desse jogo dentro de casa, o próprio elenco poderia ficar decepcionado, desiludido e acabar abrindo mão também de jogar, né? Nem a diretoria acredita na gente, já venderam o mando de campo para ganhar dinheiro, então, quem é a gente também para acreditar no que nem a diretoria acredita, sabe? Então poderia acabar desmoronando aí essa autoconfiança do elenco. Então, família, para não ficar repetitivo, eu até resolvi trazer, né, aqui a escalação do Grêmio, que perdeu para o CSA jogando lá no Rei Pelé. Só que assim, a gente tira algumas lições de tudo isso que está acontecendo em relação ao Vasco e também ao CSA. É evidente que isso dá uma confiança, faz acreditar, porque eles passaram do Grêmio, que é um time de Série A, nesse momento está até melhor que o Vasco, né, no Brasileirão, está com 15 pontos, mas o Vasco ainda está em 3 competições, né, na Copa do Brasil, e o Grêmio está fora, foi eliminado para o CSA, e assim como o Vasco, o Grêmio também vai jogar os playoffs da Sul-Americana. Só que assim, tem o nosso lado também, que foram as derrotas do Vasco para o Puerto Cabello, para o Vitória, da maneira que foi. Então isso também faz o CSA acreditar. Por isso que a gente está falando aqui, eu comentei com vocês no início do vídeo, a gente ouve assim a presidente do CSA falando, cara, vai ser um jogo de muita entrega. Vai ser um jogo assim que vai exigir muito do Vasco. Muita atenção, da parte física. Por mais que a gente entenda que o CSA é um time, poxa, em comparação ao do Vasco, mais limitado, mas quando você vai ouvindo esse tipo de coisa aí, cara, eles vão trabalhar muito esse jogo, tá? Porque eles jogam a vida. Poxa, passando de fase. 4 milhões e 700 vai ajudar muito o CSA. Eu tô acompanhando aí todos os canais, eles falam que é uma dificuldade, vive ali da bilheteria, do sócio torcedor, alguns patrocínios pontuais. É um clube que está em recuperação judicial. Então, cara, vamos jogar a vida nesse jogo contra o Vasco. E tudo isso que eu tô falando, essas lições. Grêmio,
Puerto Cabello, Vitória. Então cabe ao Vasco mudar essa realidade. Mas, como eu disse, só pra gente analisar um pouco assim, dentro de campo, eu tava vendo o Grêmio que perdeu, né, para o CSA por 3-2. Olha só, família, Gemerson, já que ele falou aí que é um time muito parecido com o do Vasco, mesmo nível, a zaga foi o Thiago Volpe, poxa, eu acho que é um goleiro que não tem nem comparação, tá? O Léo Jardim erra muito, falha muito. O Gemerson e o Kahneman, o João Pedro, que é bom lateral, né, e também tem muita força, mas até acho que o Paulo Henrique tá vivendo um momento melhor. O Marlon, acredito que o Piton também é mais jogador. Cuejá, que pelo que eu tô vendo aí, a galera que tá comentando sobre esse jogador tá gordo, fora de forma, jogou nessa partida. O Dodge, que é até bom jogador. Eu acho que é Christian Oliveira, né, pela ponta direita. O Monsalve, que também é um jovem, bom jogador. O Edenilson, de meio armador. E na frente o Bright White. Só que assim, família, eu acho que o Grêmio nessa partida tava desfalcado. Porque se você vê o Grêmio jogando agora, por exemplo, eu peguei aqui da última partida contra o Juventude. Tem esse jogador aqui, eu acho que é da Bélgica, né? Um belga, Amazu, é assim que fala o nome dele. O meio armador foi o Cristaldo. Na cabeça de área, o Vila Sante, que não jogou lá contra o CSA. Então eu acho que esses jogadores, né, fizeram falta nessa partida. Beleza, jogaram em casa e não conseguiram ganhar do CSA, foi um 0-0. Assim, um outro dia, assim, alguns meses atrás, né, eu comentei aqui com vocês, para não gerar polêmica, a zaga é melhor, tem tal jogador, eu acho Grêmio, Santos, Vasco e Cruzeiro, mesmo nível. Você pode até me xingar nesse momento, porque o Cruzeiro está lá em cima com 23 pontos. Mas assim, analisando peça por peça, eu espero que o Ryan esteja no Vasco ainda, né? Nesse confronto contra o CSA. Eu acho que o Vasco tem mais capacidade do que o Grêmio. Tem mais qualidade, tem mais recurso que o Grêmio. De repente é um time que se defende melhor, que não dá tanto doce como o Vasco, beleza. Mas eu acho que o Vasco tem mais capacidade técnica. Agora, nesse período aí, é parar de dar doce. É parar de entregar, porque o Vasco entrega muito. O Diniz falou sobre isso. Você vê as últimas duas coletivas dele, ele falou contra o Fluminense, pô, não dá pra tomar um gol que o cara, né, tá sozinho e 3 marcando, ele consegue passar. O time postado toma um gol e ninguém vai pressionar o cara que faz o chute. Contra o RB Bragantino, um lance que ele falou que treinou bastante, né, o cara faz a casquinha, o Lucas Freitas tá olhando, deixa fazer o gol. E o segundo também, uma full basada que, pelo amor de Deus, é o Piton desfilando, né, e o João Vitor larga o cara. Então tem que corrigir isso, tem que ser um time que, cara, dá muita dificuldade pro adversário para tomar os gols. Não pode, é muito fácil. Então, nesses jogos fora de casa, principalmente contra o CSA e contra o Independente Del Valle, tem que ser um time firme, porque aí a gente vai decidir esses dois confrontos na nossa casa. Aí esquece. Esquece, essa é a minha visão. Trazendo bom resultado, tanto contra o CSA quanto o Independente Del Valle, vamos passar, família. Passar jogando em casa. Essa é a minha opinião. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente comentar um pouco sobre o Pedro Rocha. É isso mesmo. Ontem à noite, né, o canal Atenção Vascaínos trouxe a seguinte informação, tá na tela. Vasco buscou informações sobre o atacante Pedro Rocha do Remo, artilheiro da Série B. Vou mostrar aí para vocês, né, os números dele, ó, em 10 jogos, 6 gols e 1 assistência. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre o Pedro Rocha, mas antes eu gostaria de reagir aqui a alguns torcedores do Remo falando sobre esse jogador. Vamos lá. Família, só para contextualizar esse vídeo aqui dos torcedores do Remo, essa análise que a gente vai passar agora é da última partida da Série B do Remo, uma derrota para o CRB, e o outro torcedor já é uma análise mais ampla, né, falando da trajetória do Pedro Rocha na Série B. Então, eu acho que é interessante. Nos próximos vídeos, eu posso até trazer, né, a repercussão, as reações dos torcedores do Remo em relação a essa notícia que saiu ontem à noite, né, então ninguém gravou vídeo falando desse interesse do Vasco nesse destaque, um jogador que é o destaque do Remo nessa competição, que tá bem, né, tá no G4 nesse momento, então vamos acompanhar aqui, ó. E o grande vilão do jogo, na minha opinião, que foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha perdeu muitas oportunidades. Eu nem digo tanto no primeiro tempo, mas no segundo ele abusou de perder gol. E teve, pra mim, a bola do jogo. A bola que definiu o jogo foi o lance que o Adailton sofre o pênalti e o Pedro Rocha pega a bola. E aí vem a lembrança do Repá, né? Porque o Adailton poderia ter pegado a bola e batido o pênalti. Não, a lembrança do Repá foi a seguinte. O Pedro Rocha queria bater o pênalti, aí o Adailton foi lá e pegou a bola da mão dele. Desta vez não. O Pedro Rocha foi, cobrou o pênalti e recuou pro Matheus Albino, que vive uma fase espetacular. Melhor fase da carreira do Matheus Albino, com certeza, e agora. Pegou até pênalti ali contra o Santos na Copa do Brasil. 2 pontos, rapidamente. O primeiro, se acertar com o Vasco, a gente já sabe que não pode deixar ele bater pênalti. E esse goleiro que ele está comentando aí do CRB, né, acho que o Palmeiras está interessado nele. E pô, sabe que o goleiro é bom. Sabe que o goleiro tem uma qualidade já demonstrada no próprio jogo, pegando bolas ali inacreditáveis no canto
das finalizações do Remo. O cara fechou o gol ontem contra o Remo. E você recua a bola, realmente, você pedir para errar, né? Então, Pedro Rocha tomou a pior das decisões, bateu rasteiro, sem direção, um horror. E aí, no lance seguinte, acho que uns 2 minutos depois, o CRB consegue fazer o seu segundo gol, depois de uma jogada de bola aérea. O Marcelo Rangel faz a defesa e o Segovia pega o rebote e faz o segundo gol no CRB, matando ali o jogo, sem chance alguma do Remo ainda tentar uma reação. O Remo perdeu ali a partida, depois teve outras chances, inclusive uma inacreditável do Pedro Rocha, que ele pega o rebote Pedro Rocha, e consegue finalizar com o gol para fora. Então, Pedro Rocha ontem, se eu fosse dar nota aqui, seria 0, sem dúvida alguma, para a atuação do Pedro Rocha, que é o artilheiro do Remo na temporada, mas ontem abusou de perder gols. E gols que ele já vem perdendo, inclusive, né? Naquele jogo contra o Atlético Goianiense, ele já tinha perdido também um gol inacreditável. Mas tem 6 gols na competição, hein? O Pedro Rocha tem uma boa idade, é um jogador que teve a sua... Tá elogiando bastante, ó. Atrapalhada por contusão, e por isso não chegou a jogar lá na Europa, em grandes clubes. A gente sabe que o Pedro Rocha tem uma qualidade acima de Série B, talvez é um dos melhores jogadores da Série B, tecnicamente falando. Isso aí é chover no molhado, tá, pessoal? Não é clubismo. A jogada que ele fez agora contra o Vila Nova foi um absurdo, aquele gol. Aquela bola ali não ter entrado no gol do Vila Nova foi de um pecado do futebol. É o artilheiro da Série B e é um cara diferente e tá bem fisicamente. Clubes da Série A, segundo o portal O Liberal, estão de olho no jogador. Uma coisa de olho, outra coisa é contratar. O Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final do ano de 2026, tá? Então fique seguro. Pedro Rocha não vai sair de graça, não vai sair assim, tem contrato até o ano que vem. Pedro Rocha tá muito feliz no Remo. Pedro Rocha tá ganhando um salário que não ganhava nem sequer na primeira divisão ano passado no Criciúma. E tá muito feliz no Remo. E outra, a multa rescisória do Pedro Rocha é 5 milhões. Só isso, Theo, de dólares. Então, se quiserem levar o Pedro Rocha, pague 5 milhões de dólares. Hoje, né, aqui na nossa moeda, ninguém vai pagar isso. Vou pegar a calculadora aqui, né? 5 vezes, o dólar tá 5,65. Deixa eu fazer aqui, 5 vezes 0,65, dá 28 milhões e 250 mil reais. Então, quem quiser pegar os 28 milhões e pagar pelo Pedro Rocha, paguem e leve o Pedro Rocha. Vai fazer falta? Vai. Vai aposentar aí por esse valor. Para um clube de Série B. Assim, família, com todo respeito, né, ao jogador, ao Remo, poxa, por 28 milhões, ele vai aposentar no Remo. Porque, assim, se eu não me engano, quando o Pedro Rocha estava ali, sei lá, com seus 21, 22 anos e o Grêmio vendeu, acho que para o Spartak de Moscou, foi em torno de 45 milhões. Imagina pagar 28 agora, né, para um jogador de 30 anos. Né, que a nível de Série A há muito tempo, né, não joga. Ele passou pelo Criciúma e mal jogou no Criciúma. Ele levou Serginho, ele levou uma galera, tinha um Alano lá também, o Alano jogava mais que o Pedro Rocha. Mas assim, essa informação aí do amigo não bate aqui com a da Transmarket, tá? Porque aqui tá dizendo que ele tem contrato dia 30 até o dia 30/11 de 2025. E aí, falando um pouco sobre o jogador, família, né? Eu lembro do Pedro Rocha, foi um jogador importante no título do Grêmio. Depois de muito tempo, né? O Grêmio conquistou a Copa do Brasil em 2016, gravando vídeo na madruga. E ele marcou 2 gols no primeiro jogo da decisão contra o Atlético Mineiro, foi expulso e ficou fora da última partida, né? O jogo final. E aí ele foi vendido para o Spartak de Moscou, e aí eu fiz um resumo aqui da carreira do Pedro Rocha, que eu entendo que é, assim, parecida com a do David, por exemplo, que a gente tem, né? Teve um grande momento do Grêmio e depois teve dificuldade na carreira para conseguir atingir esse nível de novo. Mas no Atlético Paranaense, ele até foi importante, ajudou a conquistar um título. Vamos lá, ó. No Spartak de Moscou, ele ficou de 2017 até 2021, tá aqui, ó. Em agosto de 2017, Pedro Rocha foi vendido ao Spartak de Moscou, aqui, como eu disse, ó, 45 milhões na época. Sua passagem pelo futebol russo foi discreta. Atuou em apenas 19 partidas e marcou 1 gol. Além disso, foi titular em apenas 5 jogos. Depois retornou para o Cruzeiro, né, em 2019, participou do elenco que caiu com o Cruzeiro. Depois o Flamengo, assim, mostra que é um jogador que tem potencial, sabe, que tem recurso, que mostrou qualidade ao longo da sua carreira. Você observa, né? Cruzeiro, depois o Flamengo, com todo o poder de investimento e qualidade que tem, tentou também a contratação desse atleta. E aí 2021, né, no Atlético Paranaense, tá aqui, ó, no Atlético, Pedro Rocha viveu um dos seus melhores momentos pós-Grêmio. Em 45 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Foi peça importante na conquista da Copa Sul-Americana em 2021. No Fortaleza, não conseguiu jogar muito, né? Não atingiu ali um protagonismo, mas mesmo assim fez 45 partidas pelo time e depois foi emprestado aí para o Criciúma e também não conseguiu jogar. Jogou 7 partidas, sendo que foi titular apenas em uma, sem gols e também assistências, família vascaína. Assim, o Pedro Rocha, em comparação ao Carlos, que a gente comentou ontem, eu prefiro o Pedro Rocha, tá?
assim, pegando os melhores momentos da carreira do Pedro Rocha, comparando com a do Carlos, né, claro, acompanhando o que ele fez aqui no Brasil, no Galo, no Internacional, essa trajetória dele lá em Portugal e na Arábia Saudita, perdão, eu não acompanhei. Mas eu gosto mais das características do Pedro Rocha, e aí, assim, é bom a gente até assistir, né, os torcedores do Remo, porque tem um ali que comenta que o Pedro Rocha ainda está com uma boa condição física. Né? E é uma característica que a gente precisa de um jogador bom no 1 contra 1, rápido e apesar dos 30 anos, se tiver nessa condição física, assim, família. Thiago, é o jogador que você gostaria de ver no Vasco? Claro que não. Evidente que não. Mas a gente já está entendendo que essa vai ser a realidade do Vasco, de muita responsabilidade, porque já conta com uma folha muito alta de quase 16 milhões. Agora, claro que o Vasco não vai pagar nenhum tipo de multa para tirar o Pedro Rocha, ainda mais nesses valores aí, que não dá, não tem cabimento. Mas assim, quem está trabalhando lá agora, como diretor executivo de futebol, é o Marcos Braz, né? Trabalhou aqui no Flamengo. O diretor que estava lá foi para o Fortaleza e o Remo contratou o Marcos Braz. Então não sei se de fato esse jogador passa ali no aval do Diniz. O Diniz quer contar com ele, é um jogador conhecido, né? Rodou Cruzeiro, como a gente pontuou aqui, Grêmio, Flamengo. Então com certeza o Diniz conhece esse jogador. E aí o que, que pode acontecer? É um contato com o Marcos Braz, de repente libera o Pedro Rocha, o Vasco cede algum jogador, né? Sei lá, um jogador da base, não sei, né, para reforçar o Remo, e aí você traz esse jogador. Agora, se tiver que colocar qualquer papel colorido, né, não vai. Assim como o Bosquilha. E aí, família, é o que eu tô dizendo, o futebol tá muito caro, porque até mesmo para tirar esses jogadores de Operário e do Remo, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Os clubes vão acabar exigindo ali alguma coisa, e o Vasco, com certeza, não vai fazer nenhum tipo de investimento, na minha visão, tá? Para trazer o Bosquilha ou o Pedro Rocha. Agora, entendendo a realidade do Vasco, eu gosto do nome do Bosquilha, eu gosto do nome do Pedro Rocha. Entendendo a realidade. É claro, repito mais uma vez para você, né? Tiagão, tá maluco? Para você aí nos comentários. Não gostaria desse nome no Vasco. E se aparecer outras opções, se o Vasco trabalhar com outros nomes, deixa o Pedro Rocha lá quietinho. Deixa ele lá quietinho. Mas é um jogador que está vivendo um bom momento, tem essa característica de ser rápido e do 1 contra 1. Mas eu não gostaria. Porque, por exemplo, jogou no Criciúma, na Série A, no ano passado, e nem conseguiu jogar. Não conseguiu ser titular. Vai chegar para ajudar o Vasco? Não. Então é uma ideia que eu entendo que é um jogador para compor elenco, de repente, uma característica que o Vasco não tem. Então vamos ficar na torcida. Minha opinião é essa. Espero aparecer mais nomes, mas se não aparecer, eu acho que é uma aposta interessante. O Bosquilha e também o Pedro Rocha. Essa é minha opinião. Quero saber a sua. Fui e até daqui a pouco.